Bom, eu sei, eu amo fazer assuntos pra onde as pessoas vão poder me cancelar, e é sério, existe uma pergunta e poucas pessoas fazem, mas que deveria ser óbvia, porque exatamente o personagem mais hypado de Naruto é tão dificilmente de defender com argumentos sólidos. Tipo, sério, real, se você entra num Reddit e pergunta por que o Madara é melhor que o Pain, as respostas variam de e ele é muito forte, ou e ele solou todo mundo, mas nenhum desses argumentos é realmente sobre uma narrativa, sobre números, e isso deveria ser um sinal de alerta pra todo mundo. Não porque o Madara seja um personagem ruim, longe disso, o Madara ele é muito épico, muito impressionante, visualmente perfeito. Visualmente. Mas existe algo quebrado na forma como a série apresenta ele e a gente precisa conversar honestamente. O Madara não é mal escrito, Madara é incompleto, e essa é uma crítica bem mais interessante do que ele é só forte. Então, vamos lá. Eu me chamo Solaren e seja bem-vindo ao Quarto Branco. Começar corrigindo algo extremamente importante. O Madara não é filosoficamente vazio, ele tem uma ideia bem clara sobre o mundo. O problema é a série nunca testa isso de uma forma verdadeira. O Madara acredita que o mundo ninja é um ciclo de ódio e nunca vai parar. Pessoas nascem, lutam, morrem e seus filhos nascem e fazem a mesma coisa de novo. É tragédia pura e a solução dele pra colocar todo mundo é dormindo, tá ligado? Pra acabar com tudo, ele dormindo no Tsukuyomi infinito. O sonho perfeito, sem sofrimento, sem morte, sem medo. Quando você lê isso pela primeira vez, parece quase filosófico, tipo, o experimento da máquina de experiência. Se você pudesse viver em um mundo perfeito, mas artificial, por que não faria, não é? O Madara tem razão em apontar que o ciclo é real, mas aí tem o problema narrativo crucial. Naruto nunca discute isso com o Madara de forma e force ele a defender a sua própria ideia. Ele não senta e diz, você tem razão e o mundo é sofrimento, mas aí está o porquê vale a pena sofrer. O que acontece, o Naruto fica mais poderoso e ganha. E sim, você pode dizer que a vitória em si prova algo, e o ciclo pode ser quebrado pela força de vontade, mas o Madara não vive pra acessar isso. Ele morre porque o Zetsu Preto o traiu. Então a filosofia nunca é testada de fato. Não só ela é apenas descartada. Compare isso com o Pain. O Pain é paz através da dor universal. A série testa isso. Naruto não simplesmente derrota o Pain, ele convence o Pain, mostra através de ações e diálogos porque a compaixão funciona melhor do que a dor. Isso é um teste de filosofia real, e o Madara não tem teste, tem só a substituição do vilão. E agora presta muita atenção nisso. O Madara não é absolutamente essencial para a história. Ele fundou Konoha com Hashirama, a história inteira do clã Uchiha gira em torno dele. O próprio conflito central de Naruto, o ciclo de ódio, existe porque o Madara plantou a semente dessa ideologia gerações atrás. Sem Madara, Naruto seria só uma série completamente diferente. Em importância histórica, o Madara tem de sobra, mas aí veio o ponto crucial. O Madara é essencial para a mitologia de Naruto, não para a jornada emocional do Naruto. Essas são duas coisas bem diferentes, porque a mitologia é o mundo, jornada emocional é o personagem, e existem vilões que dominam a mitologia e vilões que dominam a emoção. Madara domina uma, mas quem domina a outra são Pain, Obito, etc, tá ligado? Até o Zabuza, o Obito é especialmente importante porque é o espelho de Naruto. Se o Naruto tivesse desistido, seria o Obito. Quando o Naruto enfrenta o Obito, não é só uma luta, é um debate existencial. É o Naruto dizendo, eu também sofri com você, mas escolhi ser diferente. Isso toca emocionalmente com o Madara? Não. Qual é o debate emocional? Não existe. Madara é importante como conceito, mas não uma pessoa. Agora, vamos para um ponto um pouco mais crítico da parada. O Madara passa centenas de capítulos, mais de 400, sendo construído como uma força da natureza. Os Extreme, Hashirama só empatou com ele, tudo aponta pro Madara ser o vilão final absoluto, o maestro, o cara que controla tudo. Aí vem o Zetsu Preto e mata ele, com apenas uma mãozinha pelas costas. Não é épico, não tem batalha, é literalmente o trai, e a história segue uma uia e foda-se. Isso cria um vácuo emocional e quase nenhum roteirista consegue recuperar depois, porque você passa 400 capítulos acreditando que o Madara é o final e de repente ele não é. Tudo vira um texto pra outro personagem. Agora, isso poderia ser poderoso se houvesse ironia real. Tipo, o cara que queria controlar tudo, nunca controlou nada, era um peão o tempo todo. Seria uma estratégia pura, mas a série nunca explora isso. O Madara não tem momento de autorreflexão, não processa ser manipulado, simplesmente some. Quando você compara com outros vilões, como o Zabuza morre, e há peso porque você viu a luta interna dele, o Pain morre, e há peso porque você viu a transformação dele, o Madara morre, e ao
confusão. Na verdade, nada, né? Muita gente diz, Madara foi o melhor vilão e poderia ter sido, mas teve o pior final possível. Não é sobre hype, é sobre responsabilidade narrativa. E a série construiu o Madara acima da sua capacidade de concluir, tá ligado? E isso é um fracasso de planejamento absurdo dentro de Naruto. Ok, eu vou ser bem direto sobre o que faltou. O Madara não tem arco. Ele entra pronto e sai pronto. Não tem crescimento, não tem mudança, não tem momento de crise interna. Um vilão inteiro, um vilão verdadeiramente grande, tem um arco. Mesmo que seja um arco de queda. Orochimaru tem arco, você vê ele sendo corrompido pela obsessão. O Pen tem arco, você vê toda a transformação dele de Nagato pra Pen. O Zabuza tem arco, você vê ele questionando se a vida dele importa. O Madara aparece e é Madara. Não há conflito interno, não há momento onde ele se questiona, onde ele questiona outras coisas também. Ele é um conceito encarnado, não é um personagem vivendo uma história. E isso é a diferença entre um vilão épico e um vilão profundo. Você pode ser épico sem ser profundo, cara. Ok. E o Madara, ele prova isso, é a prova disso. Mas você não pode ser profundo sem ser vulnerável em algum momento. Madara nunca é vulnerável. Sempre está no controle, sempre sabe o que está fazendo, nunca duvida. E quando o vilão nunca duvida, ele deixa de ser um personagem e vira um obstáculo. Você derrota o obstáculo por poder. Você derrota a personagem por compreensão. Madara foi tratado como um obstáculo. E agora vem uma verdade muito desconfortável sobre como a gente consome as histórias, né? Ser humano é péssimo em separar impacto visual de qualidade narrativa. Quando você vê o Madara na tela e ele destrói todo mundo, seu cérebro registra aquilo como grandeza. A entrada dele na Guerra Ninja, puta e pariu, é uma das melhores cenas da história do Shonen. Então o cérebro faz um truque automático. Se a apresentação for incrível, o personagem deve ser incrível narrativamente também. E simplesmente não é verdade. O Madara tem a apresentação absurda, mas isso não significa que ele tem profundidade narrativa absurda. O fandom cria uma religião em volta dele, não porque ele seja narrativamente complexo, é porque ele parece narrativamente complexo. Ele fala pouco, então você preenche as lacunas com sua imaginação. Ele é forte, então você assume que ele é estratégico. Ele é antigo, então você assume que é sábio. Mas quando você senta e analisa de verdade, você percebe que a maioria da profundidade que você atribui ao Madara é só a sua projeção. Não tem construção da série. Isso não torna o Madara ruim, torna ele exemplo perfeito de um mau uso de um conceito extraordinário. É tipo ter um ator extraordinário, como um Michael B. Jordan da vida, em um papel e não tem suficiente de desenvolvimento, tá ligado? É como se eu fosse o Michael B. Jordan e enfiasse ele como um figurante na padaria. Então, rapaziada, aí a gente tem que entender que o Madara foi construído como Deus, mas escrito como uma força, tá ligado? Preste atenção nessa distinção, porque ela é bem importante. Existe uma diferença entre um vilão que é poderoso e um vilão que é Deus. O Pen é poderoso, o Orochimaru é poderoso, mas eles não são deuses. Eles são pessoas que conseguiram um grande poder. O Madara é apresentado como uma divindade. As pessoas falam dele como se ele fosse uma entidade religiosa. Os extreme. É ele ou Hashirama só, tá ligado? Acabou, filho. Ele é tratado como se fosse além de ser humano. E ainda quando ele aparece, a série trata ele como uma força divina. Só poder, sem conflito humano. E isso seria um extremo problema, porque você não consegue dramatizar um deus de forma satisfatória com poder. Você consegue dramatizar derrotando a humanidade do deus, mostrando que dentro do poder existe um ser humano que duvida e sofre e pode ser tocado. Aconteceu um Obito, você vê a humanidade e a dor dele embaixo da ideologia. Isso torna profundo, mas o Madara, a série mantém ele como conceito, como uma força, como um deus. Nunca o humaniza. E quando você não humaniza um deus, você tem um problema narrativo e nenhuma quantidade de poder consegue resolver. Resumindo, o Madara é um merda, cara. O Madara é um lixo. O Madara não é um personagem bom, não é um vilão bom e não há o que você possa fazer, tá bom? Ele não tem história, ele não tem profundidade, ele não tem porra nenhuma. Ele é um lixo. A gente tem um sulta aí, tá bom? Eu tô aqui pra falar a verdade final. O Madara é um dos personagens mais impressionantes de Naruto e tudo bem, isso a gente não pode negar. A presença dele é épica, o design dele é extraordinário. Os momentos dele são memoráveis visualmente, como lenda, perfeito, como conceito interessante, como vilão em um narrativo completo, nunca existiu. Horrível. E isso não é porque o Madara seja fraco. É porque ele é fraco, sim, mas não como poder, tá ligado? É porque o Naruto, tá ligado? Como série, fez uma escolha, mantê-lo como muito em vez de desenvolvê-lo como pessoa. O fandom
tentando confundir o tamanho com qualidade, confundir o hype com profundidade. E a série deixa isso acontecer porque era muito mais fácil manter o mito de Madara do que de montar ele lentamente, revelando a humanidade debaixo de todo ele pano. O que o Madara realmente ensina é que narrativa boa não é sobre fazer personagens épicos, é sobre fazer personagens que significam algo, e trocam em temas profundos, e evoluem, e shonen, tá ligado? E são vulneráveis. O Madara tem a ápica, né? Épica, nossa, ápica. Ele tem um significado. E quando você coloca um vilão bem escrito, Pen, Obito, Orochimaru, até os Zabuza do lado do Madara, você percebe que todos eles têm algo que o Madara não tem. O momento onde o mundo se quebra, tá ligado? Um momento onde eles duvidam, um momento onde eles são humanos. Madara foi construído pra ser invencível, mas a invencibilidade narrativa é a morte da profundidade dele. E é por isso, e não heroicamente, o vilão mais poderoso de Naruto é um dos vilões menos memoráveis quando você realmente para e pensa sobre ele. Não é porque ele seja ruim, foi porque ele foi abandonado antes de ser completo. Madara é um personagem bom, tá bom? É um vilão maneiro, mas ele falha, cara. Ele falha, não tem jeito. Madara nunca vai ser comparado a um Pen, nunca vai ser comparado a um Zabuza, nunca vai ser comparado a um Aizen, nunca vai ser comparado a sei lá, um Reiner, tá ligado? Não adianta, tá ligado? Madara, entre vilões de shonen, até mesmo dentro do mundo de Naruto, ele tá muito abaixo, extremamente fora do top 10. Eu posso falar milhões de vilões e muitos melhores do que o Madara, tá ligado? E não vai ser melhor, e tipo, não vai ser melhor não vai ser o suficiente ainda pra eu poder te convencer, tá ligado? Mas é o seguinte, cara, o Madara, ele pode sim ser super poderoso, pode ter 10 mil Rinnegan, pode ser o fodão do Rikudoshi, caralho, dar tapa em Hamura, dar tapa em qualquer porra e você quiser, tá bom? Mas ele continua sendo um personagem extremamente ruim. Suave? Agora estou dando uma exagerada, justamente porque eu não gosto do Madara por conta disso, tá ligado? Meu personagem favorito por muito tempo, mas depois que eu fui parar pra perceber, né, quando eu cresci, quando eu fui entender e a história de verdade, o Madara, ele simplesmente passou pra mim a ser apenas mais um figurante, mais um personagem de Naruto, porque ele é extremamente horrível. Enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até a próxima, valeu e tchau!